No resumo diário de Terra Nostra, na festa, Mateu e Juliana estão hipnotizados, olhando fixamente um para o outro. Rindo, Bartolomeu tenta alertar Mateu sobre os perigos de sua imprudência. "Oh, Mateu, o que você está fazendo aqui? Está louco?" Sem tirar os olhos de Juliana, Mateu confirma. "Fiquei, amigo. Fiquei louco." E então, Mateu pega Juliana pela mão, convidando-a para dançar. "Venha, venha, venha." O Mateu perdeu mesmo o juízo, galera. Angélica chega na festa, acompanhada de Leonora. A moça fica encantada com a animação dos italianos, até que vê Mateu e Juliana dançando juntos e felizes. Na casa grande, Gumercindo trabalha em seu escritório, quando Rosana entra acompanhada de sua mãe, informando que Mateu foi para a colônia. Gumercindo não se importa, até que Rosana completa. "É que a Juliana também foi. Ele foi atrás dela." Gumercindo não gosta nada do que fica sabendo. "Não pode ser." Rosana continua. "A Angélica foi atrás dos dois, porque o Mateu não permitiu que eu fosse com ele, meu pai." Aborrecido com a situação, Gumercindo sai de casa, rumo à colônia, seguido pela esposa e a filha. Na festa, Mateu e Juliana avistam Angélica. Eles seguem dançando até ela. Mateu convida a cunhada para dançar. A moça nega, dizendo não saber dançar, mas Mateu insiste e a puxa para o meio da festa. Juliana se empolga e entra no meio para dançar com eles também. Na cidade, Augusto chega em sua casa. Sozinho e aborrecido, ele olha para o caos e sujeira que ele mesmo fez na casa. Ele tira as roupas com raiva e se joga na cama, resmungando para si mesmo. Até quando aquela uma vai ficar lá com os pais? Na fazenda, Gumercindo, Maria do Socorro e Rosana chegam na festa. Eles veem Mateu e Angélica dançando juntos. Rosana fica indignada e diz: "Não foi para isso que eu mandei ela vir aqui." Maria do Socorro defende a filha mais nova. "Isso não tem nada de mais, minha filha." Bartolomeu vê o patrão e o chama para participar da celebração, gritando: "Ó, patrão, Dona Maria, Rosana, venham dançar a tarantela conosco. Venham!" Mateu vai até Rosana e a puxa para dançar. Rosana se nega a ir e Mateu questiona: "Mateu, por que você veio aqui?" Então, Rosana cede e vai dançar com o marido. Ofegando, Angélica comenta com a mãe: "Eles só estão contentes, minha mãe." Observando a filha, Maria do Socorro responde: "Pelo visto, você também, não é, minha filha?" Sorrindo, Angélica admite: "Eu nunca tinha feito isso antes. E foi o Mateu que me tirou para dançar." Gente, a Angélica parece se misturar muito bem com os italianos, diferente de Rosana. Batista vai até Gumercindo e lhe serve vinho. No meio da dança, os pares se misturam. Rosana dança com um italiano desconhecido, enquanto Mateu se junta com Juliana. Rosana assiste de longe, aflita. Prevendo um conflito, Maria do Socorro diz: "Eu acho melhor chamar a Rosana e ir para casa." Sendo compreensivo com a tradição italiana, Gumercindo diz: "Deixa, Maria do Socorro, deixa." Animada, Leonora fala para a patroa: "Por que não baila com o seu marido?" Mas Gumercindo não se entusiasma e prefere seguir observando tudo de longe. Mateu puxa Angélica para dançar novamente. A moça aceita sorrindo. Ao ver os olhares que Mateu e Juliana trocam no meio da multidão, Rosana se sente cada vez mais aflita. Na fazenda de Altino, o homem desabafa com o empregado sobre o caso de seu filho Augusto com Paola. Aquela italiana não viveu mais do que 6 meses com o meu filho lá em São Paulo. E agora o pai dela quer quase a metade daquela fazenda. Você acha isso justo? Juvenal, sem saber o que dizer, prefere jogar seguro e apenas diz: "Eu não sei, patrão." Revoltado, Altino grita: "Não é justo! Não é justo!" Com ódio na voz, Altino continua sua reclamação amarga. E ela, que parecia toda apaixonada, cheia de amor pelo meu filho, e de repente, o empregado argumenta: "Mas se o doutor Augusto se casou com aquela outra?" Altino se irrita: "Mas o pai dela sabia de tudo. Isso fazia parte do trato. Mas isso não vai ficar assim. E o pai dela? Não está me roubando?" O coitado do empregado tenta escapar da situação pela ignorância e responde: "Isso eu também não sei lhe dizer não, senhor." Enfurecido, o fazendeiro diz: "Esse siciliano não é flor que se cheire. Isso não é mesmo?" Juvenal comenta: "E o homem é brabo." Com um sorriso diabólico, Altino planeja: "Ele não gosta de ser chamado italiano, mas eu vou reaver aqueles cafezais." O empregado questiona: "Que jeito, patrão?" Com um olhar maquiavélico, Altino responde: "Eu não sei, mas se não for por bem, vai por mal." Alguém ia se incomodar se um siciliano aparecesse morto por essas estradas? Assustado, o empregado pergunta: "Morto?" E então, Altino pergunta ao empregado: "Você não quer acertar a sua vida, Juvenal? Que papo sinistro! Estão planejando assassinato?" Gumercindo e Maria do Socorro voltam para casa. Gumercindo comenta indignado: "Estão malucos esses italianos. Só faltava eu dançar com você essa tal de tarantela." Fingindo também estar incomodada com a situação, Maria do Socorro completa: "Imagine, nem uma valsa. Nós dançamos durante todos esses anos de casados." Gumercindo discorda: "Não é verdade. Dançamos no nosso casamento." A esposa rebate: "E nunca mais."
O fazendeiro comenta: o que eu tinha mais o que fazer na vida? Você viu, Mateu? Tanto barulho para quê? Maria do Socorro diz: foi a nossa filha Rosana. Gumercindo sai em defesa do genro. Dançou com ela, dançou com a irmã. Não vi nenhum problema dele ter dançado com a Juliana também. Incomodada com o tratamento que o marido dá para o genro, Maria do Socorro rebate: por que você protege demais esse seu genro, senhor, meu marido? Gumercindo expressa sua confiança no italiano. Escuta aqui, Maria do Socorro. O Mateu é um homem de bem. Maria do Socorro reclama: você confia muito nele? Gumercindo afirma: confio. Por enquanto eu confio sim, porque até agora ele não me deu nenhum motivo para eu pensar o contrário. Estão fazendo tempestade em copo d'água. Na colônia, Rosana assiste à dança de longe, com a cara emburrada. Cansado, Mateu vai até a esposa e diz: chega, vamos embora. Ele chama Juliana e todos seguem para casa juntos. Na casa de Anacleto, ele serve vinho para a esposa, enquanto reclama: que vida, Inês, que vida. Agora a nossa Paola está lá, largada do marido. A esposa comenta: mas que nem era marido dela. Mas não foi pela minha vontade que ela foi lá viver com aquele maldito. Sendo realista, Anacleto diz: vai. Ela já tinha feito besteira. Já estava perdida. Inês rebate: mas mesmo assim, eu não teria deixado. Recorrendo à violência, o italiano confessa seu desejo. O certo era ter dado uma coça nela de criar bicho. E também ter dado uma sova naquele doutor, de deixar ele estendido no chão. Sim, isso era certo. A mulher completa. E ter feito eles se casarem de verdade. Com raiva, o italiano insiste em suas falas violentas. Então, eu matava o maldito e pronto. A esposa tenta ser sensata e comenta: mas agora é tarde para se arrepender. Ainda alimentando pensamentos sombrios, Anacleto levanta a faca que segura na mão e diz: não é tarde. Ainda dá tempo de deixar viúva uma tal de Angélica. Sensata, a esposa abaixa a faca e lembra o marido: Anacleto, nós não estamos vivendo na nossa Sicília. Anacleto finca a faca na mesa e diz com a voz firme: sim, mas eu lavo a nossa honra. Que sede de vingança! Augusto, que se cuide. Na colônia da fazenda, a celebração dos italianos chega ao fim. As mulheres limpam e organizam tudo. Em sua casa, Leonora conta ao marido sobre o almoço de Mateu e Juliana. Mas é isso que você está ouvindo, meu marido. Os dois ficaram 2 minutos sozinhos na cozinha. Mas eu pude ouvir o Mateu falar para a Juliana que ele está pensando um jeito dos dois nunca mais se separarem. Mas se olhavam com uma paixão de dar pena. Mas logo chegou a Angélica e pronto. Incrédulo com a história, completa. E ela veio para cá, para a colônia, atrás dos dois com você. Leonora explica: a irmã que mandou para vigiar? Bartolomeu se lembra do constrangimento. Sim, eu logo vi. E depois veio a mulher, o pai, a mãe. Mas eu te falo uma coisa, Leonora. Eu tive uma conversa comprida com o Mateu, uma meia hora antes do almoço, lá na colônia. Sim, um pouco antes de ele voltar lá para a Casa Grande para almoçar com a Juliana, como você estava falando. Sim, e o coitado andou tomando uns goles a mais daquela maldita aguardente do Batista, sabe? Leonora conta que Mateu não chegou bêbado na casa. Bartolomeu continua explicando: não deu para isso. Mas Leonora, ele soltou a língua, sabe? Ele me falou que está desesperado com essa situação da Juliana. Estar aqui e eles não poderem se olhar e se falar, porque fica todo mundo vigiando eles naquela casa, sabe? Curiosa e atenta aos detalhes da conversa, Leonora pergunta: o que ele falou mais? Bartolomeu conta que ainda vai arrumar um jeito de fazer uma besteira. Mas você não falou que ele pediu para a Juliana ter paciência? A esposa confirma a informação. Quase profético, Bartolomeu afirma: então escreve o que eu estou te falando. O Mateu vai fugir daqui e vai levar a Juliana com ele. Será que Bartolomeu está certo? Mateu terá coragem de fugir com Juliana? Na Casa Grande, Angélica e Juliana estão deitadas em suas camas. Ainda empolgada com a festa, Angélica comenta com a italiana: eu nunca tinha feito isso antes. Dançar daquele jeito. Sabe que no começo eu estava tropeçando nos meus pés. Mas depois... Juliana ri e pergunta: e aqui é certo uma mulher casada dançar com outro? Despreocupada, Angélica se justifica: era o meu cunhado, Juliana. É marido da minha irmã. E depois, o meu marido está longe daqui. Juliana concorda: está bem, não tem nada demais. Angélica alfineta a italiana: da mesma maneira que não teve nada demais ele dançar com você. Com semblante triste, Juliana diz: mas quando chegou tua irmã, ele me largou para ir dançar com ela. Angélica faz uma pergunta óbvia: você se importou? Com um sorriso falso no rosto, Juliana finge não se importar. Não, ela é mulher dele. Angélica alerta a italiana: e é muito ciumenta. Morre de ciúmes dele. A Rosana achava que o Mateu era italiano fedido. Juliana pergunta: e você não achava? Puxando na memória, Angélica responde: não, achava doce o cheiro de suor dele. Mas eu não gostei do Mateu logo no começo. Eu achava que o Mateu me parecia bruto, rude, muitas vezes até grosseiro.
Quando ele e minha irmã se apaixonaram, eu disse que seria loucura ela se casar com ele. Visivelmente incomodada com a conversa, Juliana diz que está cansada e quer dormir. Lembrando-se da noite emocionante, Angélica sorri e diz que também está cansada. No quarto ao lado, Rosana não se cansa de testar o marido e pergunta: "Você gostou de ter dançado com ela, Mateu?" Tentando evitar conflitos, Mateu responde: "Eu também dancei com a tua irmã e com as outras lá da colônia." "Eu dancei com você também depois que você chegou lá com teu pai e tua mãe." A mulher insiste no interrogatório. "E com a Angélica você também gostou de dançar?" Perdendo a paciência com a esposa, Mateu responde: "Vai ter ciúme da tua irmã também?" "Não me aborreça com esse assunto, Rosana." Aflita, Rosana confessa seu medo para o marido. "Tenho medo de perder você, Mateu." Mateu é direto e seco. "Então não fala bobagem." Ela se deita no peito de Mateu e suplica: "Jura que nunca vai me deixar? Jura?" Cansado das pressões constantes, Mateu se recusa a fazer promessas. "Não, você continua com esse assunto." Em total desespero, Rosana faz uma ameaça terrível. "Se isso acontecer, Mateu, eu não vou pôr o seu filho no mundo. Me mato antes. Eu morro com ele." Alarmado com a ameaça suicida da esposa, Mateu reage: "Mas o quê? Não me fala uma besteira dessa de novo?" Com lágrimas nos olhos, Rosana repete a ameaça: "Mas eu juro que faço isso." Gente, a Rosana ameaçando se matar. Que desespero. Na casa de Leonora e Bartolomeu, a mulher desabafa suas suspeitas com o marido. "Você sabe de uma coisa, meu marido?" Bartolomeu pega a mão da esposa e beija, dizendo: "Fala, Leonora." Leonora continua: "Eu acho que você está certo. Quer saber mais? Para acontecer não vai demorar muito, hein? Amanhã, aqueles dois podem até não amanhecer naquela casa." No domingo de manhã, Tizil se prepara para mais um dia de trabalho nas ruas. Damião questiona ao filho: "Mas hoje é domingo, meu filho. Não precisava de você estar engraxando hoje, não?" Sempre esperto, o menino explica sua estratégia. "Domingo tem mais freguês, pai. E eu também estou querendo ver se acho o primo Zequinha." Damião questiona: "Você não tinha dito que ele tinha sumido?" Esperançoso, Tizil diz: "Mas quem sabe ele aparece de novo, não é mesmo?" Sendo carinhoso, mas também preocupado, Damião instrui o filho: está bom. Vai sim, meu filho. Mas olha, vê se volta para almoçar, viu?" Já acostumado a se virar sozinho, o menino tranquiliza o pai: "Eu como qualquer coisa na rua, pai. Não se preocupa comigo, não." Damião ri e se despede do filho com carinho. "Que menino trabalhador e esperto esse Tizil, hein, gente?" Marco Antônio encontra Damião no jardim. Visivelmente ainda aflito pela falta de sua amada, Marco Antônio questiona o empregado: "Bom dia, Damião. Quero falar com você. É um assunto sério." Percebendo o desespero do patrão, Damião pede que ele fale. Marco Antônio é direto e pergunta: "É sobre a minha mulher. Onde é que ela está, Damião? Para onde que ela foi depois que ela saiu da casa da sua irmã?" Com a voz trêmula, mas tentando disfarçar, Damião responde: "Eu não estou sabendo não, seu Marco Antônio." Desconfiado, Marco Antônio insiste: "Você está mentindo de novo, Damião?" Damião tenta convencer o patrão: "Eu juro, patrãozinho, eu estou falando a verdade. Eu não sei dela, nem da minha irmã e nem do meu sobrinho." Marco Antônio, continuando sua investigação obsessiva, faz mais perguntas: "Elas não saíram juntas lá da casa onde a sua irmã vivia?" O empregado insiste em sua ignorância: "Como é que eu vou saber, seu Marco Antônio?" O rapaz apela, questionando se Tizil sabe de alguma coisa. Mas Damião diz que o filho não deve saber também. Então Marco Antônio ordena que ele chame o menino. Damião informa que o filho saiu para trabalhar. Frustrado, Marco Antônio avisa: "Pois então, quando ele voltar para casa, manda ele falar comigo." Marco Antônio não desiste. Quer encontrar Juliana a todo custo. Enquanto isso, dentro da casa, Janete pergunta à empregada sobre o paradeiro do filho e do marido. Prontamente, Mariana responde que Senhor Francesco saiu cedo, dizendo que ia caminhar, e que Marco Antônio está conversando com Damião no jardim. Assim que Mariana termina de falar, Marco Antônio entra. Janete o recepciona com carinho: "Bom dia, meu filho." Ele responde com um "bom dia" seco. Janete pergunta: "Seu pai?" Com o semblante sério e se dirigindo para seu quarto, ele responde: "Ainda não vi meu pai hoje." Janete, irritada com a frieza do filho, diz: "É como falar com as paredes." Sentindo-se com a autoestima renovada, após os elogios de Paola, Francesco caminha pela cidade, confiante e com um sorriso no rosto. Enquanto isso, na sua casa, Janete, que está intrigada com o comportamento do marido, comenta com a empregada: "Eu não sei o que deu nele para sair assim." Mariana lembra a patroa: "Não é o costume do senhor Francesco sair de vez em quando, aos domingos?" Ainda intrigada, a patroa diz: "Mas há muito tempo que ele não fazia isso. Nem chamou pelo Damião." Mariana explica: "Ele disse que preferia andar a pé." Enquanto trabalha, Luísa se intromete e argumenta: "Vai ver, ele foi à missa, senhora." Duvidando da possibilidade, Janete questiona: "Sozinho?" A empregada intrometida alfineta: "A senhora e ele não estão brigados, madame?" Mariana conclui: "Pela hora que ele saiu, ele não chegaria na igreja a tempo de assistir à missa." Então, Janete se dá conta de que sua preocupação é inútil. "Eu também não sei por que estou me preocupando com isso. Gente,
Imagina a reação da megera quando descobrir o motivo da mudança de comportamento do marido. Não muito longe dali, Francesco observa as flores em uma barraca na rua e decide comprar algumas. Em seguida, com um buquê de rosas em mãos, Francesco bate na porta de Paola. Temendo a possibilidade de ser Augusto na porta, Paola resmunga para si mesma. Meu Deus, se for aquele imprestável de novo? Mas, para sua surpresa, é Francesco que está em sua porta. Radiante com a visita inesperada, ela diz: Senhor Francesco, entra por favor. Desculpe eu estar vestida assim, mas eu não esperava. Educado, Francesco diz: Eu que peço desculpa por ter vindo sem avisar. E em seguida, entrega as flores para a moça. Encantada com as flores, Paola se derrete de felicidade. Mas que coisa linda, senhor Francesco. Entre, por favor. Eu vou botar num vaso, porque senão murcha logo. Senhor Francesco, mas eu nunca vi tanta gentileza. Francesco, tentando minimizar o gesto romântico, justifica sua atitude. Enquanto Paola coloca as flores em um vaso, Francesco espera na sala e de longe fala alto. Ah, por favor, senhoria, são apenas umas rosas. Na cozinha, a italiana diz: Mas num domingo, senhor Francesco, como eu podia esperar? Francesco responde: E eu espero não estar incomodando. Grata pela visita, Paola diz: Ah, que incomodando. O senhor me faz muito feliz vindo aqui num domingo e me trazendo essas rosas. O banqueiro explica seus hábitos. É que nos domingos eu gosto de fazer uma caminhada para descansar a cabeça. Entende, senhorita Paola? Trazendo o vaso de flores e colocando no centro da mesa com satisfação, Paola diz: Então, sempre que o senhor quiser aparecer nos domingos, eu vou ficar muito feliz. Mas tem que me avisar antes, porque eu não quero estar assim quando o senhor chegar. Francesco fica feliz com o que ouve e, admirando a beleza da italiana, diz: Mas por favor, senhorita, a senhorita está muito bela. Paola fica sem jeito e diz: Eu vou lhe servir um café, que eu acabei de coar. Por favor, fique à vontade. Sozinho na sala, Francesco suspira, derretendo-se com os encantos da italiana. Minutos depois, Paola serve o café para o italiano, e assim que ele termina de beber, ele diz: Agora podemos conversar? Paola se senta e diz: Ah, sim, claro. Eu estou ouvindo, senhor Francesco. Com semblante sério, Francesco entra no assunto dos negócios e diz: Bem, eu estava pensando naquela história que a senhorita falou e está querendo fazer uma fábrica de macarrão. Eu tinha falado que não era um bom momento por causa da crise que estamos atravessando. Depois, a senhorita falou que era uma garota sozinha. Paola confirma sua fala: Sim, eu sou sozinha, mas eu me basto, senhor Francesco. Preocupado, Francesco novamente pergunta sobre o pai de Paola. Deixando claro que é uma mulher independente, Paola afirma: Meu pai tem a vida dele e eu tenho a minha. Em seguida, a italiana decide abrir o coração e confessar seus erros para Francesco. Sabe, senhor Francesco, eu fiz uma besteira na minha vida. Eu saí da minha casa para viver com um homem. Não é uma bela história para eu contar, mas a verdade é que não deu certo. E agora, eu vivo sozinha, entende? Demonstrando compreensão e compaixão, Francesco responde: Entendo. Eu sinto muito. Sendo realista com sua situação atual, Paola completa: E eu não sou mais uma senhorita como o senhor me chama, mas também não tenho mais dono nesta vida. E agora vamos falar de negócio? Francesco concorda e continua dizendo: Vamos, eu resolvi financiar a tua fábrica de macarrão, senhora Paola. A italiana não se contém de tanta felicidade e pergunta: Vai ser meu sócio? Francesco responde, concluindo a proposta: Não, sócio não. A senhora vai administrar a fábrica sozinha, mas pode contar comigo sempre que precisar. Sabe o que eu vou querer? Comer o teu macarrão, aqui, de vez em quando. Sorrindo e oferecendo muito mais do que ele pediu, Paola demonstra sua generosidade, dizendo: Mas vai poder vir todos os dias, se o senhor quiser. Todos os dias, senhor Francesco. Será que um romance está nascendo aí, pessoal? Na fazenda, Maria do Socorro, ainda inconformada com o comportamento da filha na festa, questiona a Angélica: Você pode imaginar o que seu marido não estaria pensando se tivesse visto você ontem à noite, lá na colônia, misturada com a italianada? Angélica, defendendo suas ações com firmeza, responde sem hesitar: Eu não fiz nada demais, minha mãe. Maria do Socorro rebate: Dançando com o seu cunhado? Ainda firme? Angélica responde: A senhora mesma disse. Mateu é meu cunhado. Ele é marido da minha irmã. Maria do Socorro, preocupada com as convenções sociais, afirma: Eu não acredito que Dr. Augusto fosse gostar. Desafiadora, Angélica relembra os erros do marido e argumenta: Eu estaria pouco me importando. Porque teve uma amante até outro dia, minha mãe. Que moral ele teria para me repreender? Maria do Socorro tenta aconselhar a filha, deixando claro como as coisas funcionam na sociedade atual. Angélica: As coisas não são bem assim. Ele é um homem. Você é uma mulher. Com semblante sério, Angélica se abre e revela seus verdadeiros sentimentos. Posso lhe dizer uma coisa, minha mãe, com toda a sinceridade? Eu descobri que não amo o meu marido. Eu suporto, assim como a senhora suportou o meu pai até hoje. Com tristeza no olhar e sem argumentos para rebater a fala da filha, Maria do Socorro pergunta: Por que você disse que eu não amo o seu pai?
Sendo brutalmente honesta sobre o casamento dos pais, Angélica explica: porque eu creio que não há amor nesse mundo que possa resistir a tanta mágoa, minha mãe. Com pesar, Maria do Socorro diz: mágoa a gente afoga. Angélica completa: o amor também. Maria do Socorro, perplexa com a transformação da filha, diz: eu não estou lhe reconhecendo. Angélica respira fundo e afirma que às vezes nem ela se reconhece mais. A mãe tenta concluir a conversa dizendo: de qualquer maneira, não acho que seja bom para você passar tanto tempo longe do seu marido. Angélica rebate com confiança: por que não? Se ele estiver sentindo falta de mim, que venha me buscar. Descrente, a mãe questiona: e se ele não vier? Confiante em sua estratégia feminina, enquanto acaricia a barriga grávida, Angélica afirma: ele virá. Fique descansada, minha mãe, que o doutor Augusto virá me buscar. Que transformação! Parece que Angélica virou uma mulher moderna. No quintal da casa grande, Leonora e Juliana lavam roupa enquanto conversam. Leonora questiona o motivo da alegria contagiante da moça. Juliana responde: por nada, por nada. Eu só estou contente. Para estragar o clima alegre, Rosana chega e pergunta pelo marido. Leonora responde: o teu marido está com o teu pai. Deve estar por aí. Rosana se vira para Juliana e pergunta se ela está feliz. Determinada a não deixar nada estragar o seu bom humor, Juliana responde: eu estou viva. Com um tom provocativo, Rosana comenta: deve ter se divertido bastante ontem na colônia? Sorrindo, a italiana responde: sim, eu me diverti bastante, dona Rosana. Rosana se irrita e diz: não precisa me chamar de dona. Juliana afirma que por respeito. E Rosana aproveita para alfinetar Juliana: mas não precisa. Somos ambas mulheres casadas. Leonora interrompe a conversa incômoda e pergunta: a senhora está querendo alguma coisa, dona Rosana? Rosana responde que não está precisando de nada e vai embora. Entendendo o jogo de ciúmes que Rosana estava fazendo, Leonora diz para Juliana: ela não gostou nada de ver você dançando junto com o Mateu ontem à noite, não? Sorrindo, Juliana responde: mas eu gostei. Gumercindo confessa sua preocupação paternal com Mateu: eu não tenho nenhum reparo a fazer, Mateu. Mas a minha filha Rosana não gostou de você ter dançado com a Juliana. Vocês devem ter discutido muito por causa disso. Preocupado, Mateu conta para o sogro sobre as sérias ameaças da esposa. Não chegamos a discutir. Mas ela me falou uma barbaridade ontem de noite. E se eu deixar ela, o meu filho não nasce. Ela disse que morre com ela, porque ela se mata. Gumercindo fica alarmado com a revelação. Não me diga uma coisa dessa. Mas por que ela disse uma barbaridade dessa? Por acaso você disse que pretende abandoná-la? Mateu nega firmemente. Não, eu não disse nada. Gumercindo insiste em questionar. Mas você pretende fazer isso, Mateu? Tentando tranquilizar o sogro, Mateu reafirma sua posição. Eu não penso nisso. Eu não disse nada. Não falei nada. Aflito, Gumercindo questiona: mas que história é essa, então? Por que você dançou com a sua Juliana? Mateu rebate e corrige o sogro com firmeza: ela não é mais a minha Juliana, senhor Gumercindo. Arrependido de sua decisão, Gumercindo confessa: mas é um risco muito grande ela vivendo aqui dentro, não é mesmo? É a última coisa que eu devia ter feito na vida. Mateu compartilha do mesmo sentimento de remorso. Eu também acho. Erramos. Nós dois. O fazendeiro apela para a confiança que tem no genro. Eu deposito toda a confiança do mundo em você, Mateu. E você, homem de bem que é, não me decepcionaria? Mateu responde com seriedade: não, senhor. E então, Gumercindo chega à conclusão inevitável e faz uma declaração importante. Mateu, nós vamos ter que encontrar um jeito de levar a Juliana embora daqui. Na fazenda, Gumercindo chega à conclusão inevitável e faz uma declaração importante. Mateu, nós vamos ter que encontrar um jeito de levar a Juliana embora daqui. Preocupado, Mateu questiona: sim, mas para onde? Ainda pensando nos detalhes, mas firme em sua decisão, o fazendeiro diz: eu não sei ainda, mas nós temos que pensar seriamente nisso. Em defesa de sua amada, Mateu tenta argumentar: sim, mas ela é sozinha nesta vida, senhor Gumercindo. Gumercindo dá a palavra final e conclui: mas é uma tentação. Ela e você, os dois, vivendo juntos aqui, não? E eu não quero arriscar o casamento da minha filha, mesmo contando com a sua lealdade. O Gumercindo está certo. Não dá mesmo para manter essa situação. No quarto, Angélica está assustada com a revelação da irmã. Você disse isso para o seu marido? Rosana confirma sua ameaça cruel. Disse que eu me mato e o filho dele morre comigo. Horrorizada com a atitude da irmã, Angélica a confronta. Você está completamente louca, Rosana. Com raiva, Rosana grita: não, eu ainda não estou louca, mas vou ficar se ele me abandonar. Angélica expressa sua decepção com a irmã. Nunca imaginei que você fosse tão fraca. Em completo desespero, Rosana confessa sua dependência emocional. Sem o meu marido, minha irmã, a minha vida não terá mais nenhum sentido para mim. Que dependência doentia. A Rosana precisa de ajuda urgente, não acham? Na venda do senhor Batista, Mateu desabafa com o amigo Bartolomeu.
Foi uma conversa muito séria que eu tive com meu sogro, Bartolo. Eu não sei mais o que fazer. Bartolomeu, tentando ser a voz da razão, aconselha o amigo. Mas você não tem que fazer nada. Você tem que continuar aqui vivendo a sua vida e pensando no seu futuro, Mateu. Vamos. Ignorando a razão e pensando apenas com o coração, Mateu diz: mas eu tenho a minha Juliana. Jogando a realidade na cara do amigo, Bartolomeu discorda. Não, mas não é verdade. Você não tem mais a sua Juliana. E agora você tem a Rosana, que é a sua mulher, e está esperando um filho seu, Mateu. E principalmente, tem um sogro que te quer bem e que vai te deixar milionário nesta vida quando juntar os pés, Mateu. Completamente perdido de amor, Mateu insiste. Mas eu penso nisso. Eu penso, Bartolo, eu amo a minha Juliana, entende? Eu amo ela. E então, Mateu revela ao amigo a ameaça cruel de Rosana. E a Rosana disse que se mataria se eu saísse daqui e levaria o nosso filho junto. Em pânico com o que acaba de ouvir, Bartolomeu expressa sua preocupação. Mas é louca? Mateu, isso é muito sério. Mateu toma mais um gole de vinho, na esperança de que a bebida clareie suas ideias e diz ao amigo: eu sei. Que escolha difícil. O coração falando mais alto que a razão. Com a ajuda de Juliana, Leonora lava as roupas dos patrões. Desconfiada da possível fuga de Mateu com Juliana, a mulher cria coragem e questiona a moça. O Mateu esteve conversando com o meu marido, Juliana. E o Mateu falou que está pensando em fazer uma bobagem. E nós sabemos que bobagem é essa, não é verdade? Juliana, tentando se fazer de desentendida, nega com pouca convicção. Eu não sei. Leonora, não se deixando enganar, confronta a jovem com a verdade. Sabe sim. E eu e meu marido não nascemos ontem, Juliana. E estamos sabendo de toda essa história sua com o Mateu. Pois então, o Mateu está pensando em ir embora daqui com você. É verdade ou não é? Para mim, você pode falar. Sentindo confiança em Leonora, Juliana cede e confessa. É verdade, dona Leonora. É verdade. Leonora pergunta. E é verdade também que você ama ele de verdade, não? Sorrindo, Juliana confirma. Sim, eu amo. Ele é tudo na minha vida. Tentando ser a voz da razão, Leonora questiona. E por isso você vai destruir a vida dele? Incomodada com a pergunta, Juliana se defende. Eu não vou destruir a vida dele. Leonora tenta fazer Juliana enxergar as consequências dos seus atos. E o que você acha que vai acontecer se o Mateu largar a mulher dele e fugir com você, Juliana? Ele vai perder tudo o que ele tem nas mãos. Esses cafezais, a fortuna do sogro e tudo que um dia ele vai poder herdar nessa vida? É verdade ou não é? E depois você se casou com outro, não? Chorando por estar nervosa com a situação, Juliana afirma. Eu também larguei uma fortuna para o Mateu. Com uma sinceridade cruel, Leonora joga a verdade na cara de Juliana. Não é verdade. Você largou o seu marido por causa da mãe dele, por causa do que ela fez com o seu filho. Senão você estava lá ainda vivendo com ele, e o Mateu não ia nem saber que você pariu um filho dele. É verdade ou não é verdade, Juliana? Então, Leonora conclui, fazendo uma pergunta que corta o coração de Juliana como uma lâmina. Mas por que você vai destruir a vida do Mateu? Isso é amor, Juliana. Você já deve ter destruído a vida do seu marido. Ou não? Que bofetada moral, gente. Em São Paulo, Francesco retorna para casa, depois da visita surpresa que fez a Paola. Questionado por onde andava, por Marco Antônio, o banqueiro mente descaradamente. Fiquei andando por aí, filho. Andei um pouco pelo Largo São Bento, depois um pouco pela rua direita, vendo as vitrines. Fiquei zanzando, como dizem. Tomando o vinho que foi servido pelo pai, Marco Antônio pergunta, e na Juliana, o senhor não pensa mais? A pergunta acerta Francesco em cheio. E sentindo que seu bom humor se foi e deu lugar à melancolia, o homem responde, penso, filho, penso. Jogado na poltrona, com o coração em pedaços, Marco Antônio afirma, ela ainda é a minha mulher, papai. Tem o meu nome, o nosso nome. Eu nunca vou esquecê-la. Demonstrando compreensão, Francesco expressa sua própria dor. Eu sei, filho, eu sei. É que não me conformo com toda essa história. Você acha que um pai gosta de ver um filho sofrer assim? Com amargura, Marco Antônio acusa o pai de não estar fazendo nada para ajudar a encontrar Juliana. Se defendendo da acusação injusta do filho, Francesco justifica sua impotência. Eu quero te ajudar, filho. Eu quero te ajudar, mas eu não vejo jeito. Marco Antônio lembra da influência do pai e insiste. Quando você quer alguma coisa, papai, você sempre consegue. Não é verdade. Depois do que a sua mãe fez com o filho da Juliana, eu não acredito que um dia, nesta vida, aquela moça vai perdoar qualquer um desta casa. Marco Antônio insiste em alimentar falsas esperanças e confessa. Mas eu ainda sonho com isso, papai. Ainda sonho. Eu não vou saber viver sem ela, papai. Mariana interrompe a conversa e anuncia que o almoço está pronto. Marco Antônio questiona a empregada. Minha mãe vai estar à mesa? A empregada o tranquiliza, informando que Janete continua trancada no quarto dela. Francesco demonstra alívio. Que obsessão doentia! Marco Antônio precisa urgentemente superar essa paixão ou acabará em tragédia.
Tizil chega em casa depois de um dia produtivo de trabalho e compartilha suas novidades com o pai. Vim embora, pai, porque eu fiz um bom dinheiro essa manhã. Já tem freguês que só quer engraxar comigo. Orgulhoso, Damião parabeniza o filho. Frustrado, o menino conta que não viu o primo. Damião tenta consolar e oferecer esperança ao filho. Ah, não se preocupe não, filho. Qualquer hora dessas ele aparece de novo. Empolgado, Tizil conta ao pai. Eu estava aprendendo a ler com ele. O pai sabe ler? Com humildade, Damião responde honestamente. Sei não, filho. Na senzala nunca teve escola. Orgulhoso de si mesmo, Tizil diz. Eu já estou lendo um pouco. Com um sorriso no rosto, Damião diz. Isso também é bom demais, filho. Tizil fala sobre o primo com admiração e conta que o primo dizia que queria ser doutor. Rindo e lembrando do sobrinho com saudade, Damião diz. Aquele moleque é um danado. Tizil continua falando sobre o primo, em como ele já frequentou a escola, mas teve que sair e que também ensinou até a sua mãe a ler. Damião conta que já sabia de tudo e, ficando com o semblante um pouco mais sério, Damião pergunta ao filho. Filho, você viu o seu patrão e aquele italiano levando a dona Juliana lá da casa da sua tia, não viu? O menino reafirma o que já contou ao pai. Já falei que vi, pai. Preocupado com o comportamento do patrão, Damião se aproxima mais do filho e, falando baixo, instrui o menino. Então, escuta o que eu vou lhe dizer. O seu Marco Antônio falou que queria falar com você quando você voltasse para casa. Ele quer saber do paradeiro da mulher dele. Agora, se isso acontecer, filho, vai ser um perigo. Tizil é esperto e sabe do perigo. Então ele responde. Eu sei, pai. Ele mata italiano. Com seriedade, Damião confirma. É isso mesmo. Então, filho, olha, veja lá o que você vai dizer para ele, viu? Demonstrando mais inteligência que muito adulto, Tizil tranquiliza o pai. Pode deixar, pai. Eu também sei mentir. E depois, o Mateu é meu amigo. E eu gosto muito daquele italiano. Orgulhoso do filho, Damião sorri aliviado. Pouco tempo depois, Marco Antônio procura o menino e o questiona sobre o paradeiro de Juliana. Como prometeu ao pai, Tizil se mantém firme e mente de maneira convincente. Eu não sei, seu Marco Antônio. Eu não estava lá depois que Dona Juliana foi embora. Desconfiado, Marco Antônio pressiona o menino. Não minta para mim, Tizil. Tizil repete com firmeza. Eu não estou mentindo, eu juro. Marco Antônio questiona. Mas o italiano não foi lá atrás dela? Calmo e sem gaguejar, Tizil afirma. Isso foi, mas Dona Juliana continuou vivendo lá depois que ele foi embora. Marco Antônio insiste e pergunta. E o italiano não voltou lá? O menino finge ignorância. Isso eu não estou sabendo. Marco Antônio perde a paciência e ameaça. Escuta aqui, seu moleque. A Dona Juliana é a minha mulher. E você não tem que ficar escondendo nada de mim. Eu mando você e seu pai embora daqui se você continuar mentindo. Corajoso e esperto como é, Tizil se mantém firme e diz. Eu não estou escondendo nada, seu Marco Antônio. O senhor pode mandar, porque eu não estou mentindo. Eita, que menino corajoso, gente! Enfrentando o patrão para proteger os amigos. Na fazenda, Gumercindo revela para Maria do Socorro a conversa e o plano cruel da filha. Horrorizada, a esposa pergunta. Ela falou que se mata? Preocupado, Gumercindo afirma. Falou. O Mateu me contou essa manhã. Maria do Socorro surta e questiona. O Mateu pretende ir embora com essa tal Juliana? Tentando manter a calma e confiando no genro, Gumercindo diz. Não, ele me disse que não pretende fazer isso. Mas seja como for, isso agora de repente começou a me preocupar demais. Sendo dura nas palavras, Maria do Socorro afirma. Eu estou apavorada. Se uma infelicidade dessas por acaso vier a acontecer, a culpa é toda sua. Foi você que insistiu em trazer essa moça aqui para dentro de casa. Com pesar, Gumercindo reconhece sua culpa. Foi uma grande besteira minha. Nervosa, Maria do Socorro questiona como o marido vai resolver a situação. Gumercindo, tomando uma decisão definitiva, ordena. Mande a Juliana vir aqui falar comigo. Agora mesmo. Coitada da Juliana. O que será que o fazendeiro vai fazer com ela? Enquanto isso, Marco Antônio vê um homem parado em frente ao portão de sua casa. Ele pergunta se Tizil sabe quem é. O menino responde. O feitor Antenor, que depois virou o capataz da fazenda. Deve estar querendo falar com meu pai. Vendo uma oportunidade de obter informações sobre Juliana, Marco Antônio ordena. Pois faça ele entrar, porque eu quero falar com ele. Vai. Tizil abre o portão para Antenor. Marco Antônio pede que ele entre. Antenor diz. Eu quero ter uma prosa com o seu empregado, Damião. Marco Antônio manda Tizil entrar na casa e diz para o homem. Eu também quero ter uma prosa com o senhor. Desconfiado, Antenor entra e pergunta. Mas que prosa o senhor quer ter comigo? Na casa grande da fazenda, Juliana ajuda Leonora na cozinha. Maria do Socorro chega e avisa a italiana que Gumercindo quer falar com ela. Juliana acha estranho, mas obedece. Na sala, o fazendeiro recebe Juliana com um semblante sério e diz. Eu quero te ajudar, Juliana, naquela história do seu filho. Juliana demonstra sua gratidão. Gumercindo revela seus planos para Juliana. Nos próximos dias eu vou voltar a São Paulo. Vou falar com o seu marido, com o seu sogro,
Eu disse a eles que eu ia botar esse caso na justiça se eles não me derem conta do seu menino. Pelo que eu ouvi deles lá, parece que nenhum dos dois é responsável pelo que aconteceu. Sentindo raiva só de lembrar da megera, Juliana afirma: foi a Madame Janete. Eu sei. Não é verdade aquela história da parteira que eles inventaram. Gumersindo diz: eu estou sabendo, Juliana. Estou sabendo. Mais uma vez, Juliana implora por ajuda dizendo: eu quero o meu filho. Sentindo compaixão pela dor da italiana, Gumersindo afirma: eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, Juliana, para você conseguir isso. Juliana expressa sua gratidão e garante que nunca irá esquecer da ajuda do fazendeiro. Sendo prático, Gumersindo conclui: então vamos apressar isso. Arrume suas coisas. Você vai comigo para São Paulo hoje mesmo. Se andar depressa, ainda conseguiremos pegar o trem. O que será que Gumersindo está tramando? Será que ele irá mesmo ajudar a Juliana? Juliana corre para o quarto para arrumar suas malas. Maria do Socorro acompanha e avisa Angélica, que penteia tranquilamente seus cabelos em frente ao espelho. Ai, minha filha, que bom que você está aqui. Seu pai está indo para São Paulo junto com a Juliana. Ele quer que você vá também. A Juliana vai ficar em sua casa enquanto tenta resolver a história do filho dela. Angélica se nega a ir e diz que quer esperar o marido vir buscá-la. Sendo direta e ríspida, a mãe afirma: não, minha filha, não tem que ficar esperando o marido nenhum. É ordem do seu pai. Lugar de mulher casada é dentro de casa. Gumersindo instrui Amadeu, um trabalhador da colônia, para que ele conduza o coche durante a viagem. Mateu questiona a decisão do sogro, dizendo que ele poderia fazer o trabalho. Gumersindo nega a oferta do genro e explica: não, Mateu, eu vou para a cidade com a minha filha Angélica e com a Juliana. Eu vou cuidar daquela história do filho dela. Mateu insiste: mas então eu vou junto? Sendo direto e sem dar explicações, Gumersindo ordena: não, você vai ficar aqui com a sua mulher. Vocês acham que Mateu vai obedecer às ordens do sogro? No jardim da casa dos Malianos, Marco Antônio questiona Antenor: então foi você quem foi lá naquela fazenda dar conta ao italiano de que tinha achado a Juliana? Antenor confirma que sim. Marco Antônio insiste nos questionamentos. E não sabia o mal que isso ia nos causar? Antenor revela seu ódio por Mateu. Eu não gosto daquele italiano, seu Marco Antônio. Eu tive ele por 2 vezes nas minhas mãos. E não matei o infeliz. Não pensei que ele tivesse o topete de vir aqui atrás da dona Juliana, estando lá, casado com uma filha do patrão dele. O rapaz conta a Antenor sobre a visita indesejada que recebeu, pois o maldito veio, e eu estou desconfiado de que tenha levado ela com ele. Veio ele e o tal do Gumersindo tirar a satisfação comigo e com meu pai por causa do sumiço do filho dele. E tiveram a ousadia de ameaçar nos levar perante a justiça por causa do sumiço da criança. Antenor afirma: o Damião já me contou essa história. Com um olhar enigmático e sombrio, Marco Antônio pergunta ao homem: pois então, Antenor, até que ponto vai o seu ódio por aquele italiano? Intrigado, Antenor pergunta: por que o senhor está me perguntando isso? Com uma curiosidade sádica, Marco Antônio faz mais uma pergunta: se você tivesse uma terceira oportunidade com ele nas mãos, você o pouparia? Antenor, percebendo onde a conversa está levando, questiona as intenções do rapaz. Aonde o senhor está querendo chegar, seu Marco Antônio? Totalmente entregue à sua loucura, Marco Antônio propõe um negócio sombrio. Eu estou falando de negócio. E você me põe o preço. É isso mesmo, gente? Marco Antônio contratar Antenor como assassino de aluguel? Na fazenda, Gumersindo se despede da família e instrui Mateu a cuidar da fazenda. Rosana segue contente para a cozinha dizendo: que alívio! Pelo menos vou poder voltar a dormir sossegada. Leonora, concordando com a decisão do patrão, diz: o seu pai fez o que era certo, dona Rosana. Sorrindo, Rosana afirma: sim, levou a tentação daqui. De longe, Mateu olha sua amada ir embora, enquanto lembra dos últimos momentos ao lado dela. Que alívio da Rosana! Mas será que o perigo passou mesmo? Longe dali, a estranha conversa entre Antenor e Marco Antônio continua. Antenor recusa a proposta criminosa feita pelo filho do banqueiro e explica seus motivos. Olha, seu Marco Antônio, eu já corri atrás de muito negro fujão nessa minha vida, e já botei muito deles no tronco também. Agora, matar. Eu nunca matei ninguém não, senhor. Nem por desavença minha, nem por encomenda. Marco Antônio tenta argumentar. Mas você já disse que teve o italiano nas suas mãos por 2 vezes? Antenor confirma e relembra o passado. E é verdade. A primeira foi quando eu fui buscar ele depois que o patrão deixou ele ir embora de lá. A segunda foi quando a gente se pegou numa briga de faca lá na fazenda. Mas o patrão chegou a tempo de apartar a gente e mandou ele embora de lá. Friamente, Marco Antônio faz sua proposta final, tentando selar o acordo. Pois agora, eu estou lhe dando uma terceira oportunidade, e ainda lhe pago para isso. Deixando claro seus princípios morais, Antenor se recusa a participar diretamente, mas oferece informações valiosas. Eu posso até lhe dizer onde fica a tal fazenda, seu Marco Antônio, para o senhor achar a sua mulher pessoalmente. Aliás, o senhor mesmo pode achar o rumo dela, já que o seu Gumersindo é fazendeiro dos mais conhecidos naquela região.
Eu duvido muito, seu Marco Antônio, que o seu Gumercindo tenha permitido o italiano levar ela para lá, sendo ele casado com a filha dele. Olha, o senhor não conte comigo para esse serviço, porque honra seu Marco Antônio. Eu lavo a minha, não a dos outros. O senhor me desculpe. Ainda bem, pelo menos o antenor tem consciência e não topou essa loucura. Na venda do senhor Batista, Mateu recorre ao amigo Bartolomeu para desabafar suas frustrações. Eu não sei o que fazer da minha vida, Bartô. Como sempre, Bartolomeu tenta trazer o amigo de volta à realidade. A sua vida está aqui, homem, mas não vai me ficar chorando pelos cantos agora, só porque o seu sogro teve a sabedoria de levar sua Juliana daqui. Mateu continua reclamando. Mas eu já sabia que isso ia acontecer. Sabia, mas ele levou o Amadeu de cocheiro só para eu não ir junto com eles para a cidade. De medo. Medo que eu fosse embora com a minha Juliana. Bartolomeu, confrontando a ilusão do amigo, fala com dureza. Mas que sua Juliana, Mateu? Mas sua mulher se chama Rosana e está esperando um filho seu. Mas para pensar, Mateu. Irritado, Mateu bate na mesa e diz: E o meu filho? Eu tive com a Juliana. Me fala! Bartolomeu tenta consolar o amigo. Sim, mas o que aconteceu com o seu filho foi uma fatalidade, Mateu. Com os olhos vermelhos de raiva, Mateu esbraveja. Não, não foi. Foi uma maldade da mãe do marido que ela deixou. Malditos! Bartolomeu tenta acalmar o amigo, pedindo que ele tenha paciência. Tudo bem, vai. Mas o seu sogro se meteu nessa história e vamos ver o que vai acontecer. Só me fala uma coisa. Mas que outro sogro nesse mundo ia entrar numa briga dessa? Mas me fala, vai. Mateu, reconhecendo a generosidade do sogro, admite a verdade. Mas eu não nego isso. Mateu relembra a ameaça da esposa de se matar. E Bartolomeu, sendo brutalmente honesto, confirma. Eu te digo que se mata mesmo. Quem fez a besteira que ela fez para casar com você é capaz de fazer qualquer loucura nesta vida, Mateu. E te falo outra verdade ainda, amigo. Se a Rosana tivesse te perdido, não ia casar com outro homem como fez a Juliana. Bartolomeu foi duro, mas foi realista. Em São Paulo, Gumercindo, Angélica e Juliana chegam de viagem. Ao ver que o marido de Angélica não está em casa, Gumercindo fica incomodado. Enquanto isso, Augusto está na casa de Paola, insistindo para que a italiana o aceite de volta. Eu não fiz nada demais para você querer acabar com tudo desse jeito. Deixei de faltar alguma coisa, Paola? Deixei? O seu pai não está lá, senhor de todos aqueles cafezais da fazenda do meu pai? Cansada de se repetir, Paola grita. Mas não é isso que eu estou discutindo, Augusto. Gritando de volta, Augusto exige explicações. Mas então me dê uma razão que seja justa, para você não querer mais nem falar comigo. Paola, reafirmando sua posição, explica mais uma vez seus princípios. Eu já te falei que eu não quero dividir nada do que é meu. Augusto defende o acordo original e relembra as condições. Mas que bobagem é essa, Paola? Você não veio comigo aqui para São Paulo enganada. Você sabia que eu ia me casar com a Angélica de qualquer jeito. Paola confirma, mas explica sua mudança de perspectiva. Sim, eu sabia, mas eu não gostei dessa história de eu ser a outra, e eu quero um marido para dormir as noites comigo. Então está acabado e pronto. Desconfiado, Augusto questiona sobre os sentimentos de Paola. Esse era o seu amor por mim? Com a autoconfiança renovada, Paola afirma: Não, mas é o amor que eu tenho por mim agora. Debochando, Augusto pergunta: E só agora você resolveu o seu amor próprio? Paola responde: É, está aí a razão que você queria. Sem acreditar na motivação de Paola, o rapaz faz uma acusação. Você arranjou outro homem, não é, Paola? Paola responde com firmeza na voz: Não, mas por que essa pergunta agora? Augusto responde, garantindo que não vai admitir isso. Paola, defendendo sua independência, o confronta. Mas você não é meu dono, Augusto. E agora vai embora desta casa. E por favor, não me volte mais aqui. Tentando intimidar a italiana, Augusto ameaça: Eu vou voltar, sim. Você não vai se livrar de mim assim tão facilmente. Inabalável, Paola afirma com determinação: Vai perder o seu tempo, Dr. Augusto. O rapaz responde: Isso nós vamos ver. Que mulher forte, pessoal. A Paola não se deixa intimidar mesmo. Na casa de Angélica, durante o jantar, Gumercindo questiona a filha: Seu marido chega sempre tão tarde assim em casa, minha filha? Angélica tenta justificar a ausência do marido. Ele não pode nem desconfiar que eu já tenha voltado, meu pai. Deve estar jantando com os amigos. Desconfiado, o pai ironicamente responde: Com os amigos? Angélica afirma: Eu espero que sim. Gumercindo muda de assunto e avisa que Juliana vai com ele até a casa de Francesco. Relutante, Juliana expressa seus medos. Não, senhor Gumercindo. E eu não quero tornar a botar os pés naquela casa. Gumercindo, insistindo na necessidade da presença dela, explica sua estratégia. Você tem que ir comigo, Juliana. Eu quero ver eles mentirem de novo você estando presente. Você não quer o seu filho de volta? Com medo do que pode acontecer, Juliana tenta se negar a ir, mas acaba cedendo. Gumercindo, garantindo proteção, tranquiliza a italiana. Eu prometo que ninguém vai segurar você lá naquela casa contra a sua vontade. Angélica, apoiando o pai, encoraja Juliana. Pode confiar no meu pai, Juliana. E eu confio. Vamos comer sossegados.
Eu acho que essa conversa está muito estranha, vocês não acham? Na casa dos Malianos, pai e filho conversam na sala. Marco Antônio tenta analisar a situação com mais clareza. Eu estava pensando, papai. Aquele sujeito não pode ter levado a Juliana com ele para a fazenda do sogro. Intrigado com a fala do filho, Francesco questiona. Mas por que você chegou a essa conclusão só agora? Marco Antônio explica seu raciocínio. Porque aquele italiano está casado com a filha do sujeito. Como é que um pai admitiria as duas vivendo debaixo do mesmo teto? Eu ainda estou me perguntando como é que um pai tão ciumento da sua honra que obriga um italiano como aquele tal de Matteo a casar com a filha dele à força, como agora nós sabemos que aconteceu, se ele permitiria que o sujeito abandonasse a filha agora. Francesco fica interessado na fonte das informações. E você ficou sabendo disso? Tudo isso depois da conversa com o tal de capataz? O filho confirma. Foi, meu pai. Ele era a pessoa de confiança do tal Gumercindo antes daquele italiano chegar naquela fazenda. Francesco, desconfiando do informante, faz uma observação. O sujeito não é mesmo flor que se cheire. Já deu para se perceber isso. Mantendo as esperanças, Marco Antônio revela suas conclusões otimistas. Pois eu lhe digo, meu pai, a Juliana ainda não está perdida para mim. Marco Antônio não desiste mesmo. Que obsessão! E então o telefone toca. Francesco, atendendo uma ligação telefônica importante, recebe notícias que podem mudar tudo. Enquanto isso, na Santa Casa, Irmã Teresa comenta com outra freira. Parece que foi Deus que nos enviou essa criança, Irmã Letícia, para minorarmos a dor daquela pobre mãe que teve o filho arrancado dos seus braços. Irmã Letícia agradece. Louvado seja!